Uma escada de 10 metros é encostada a uma parede, formando com ela um ângulo de 30 graus. A que distância dessa parede está o pé da escada? Bom, aqui um esboço de desenho bem rápido. Eu tenho aqui a linha do chão. Aqui eu tenho a parede. E nessa parede eu tenho encostada aí uma escada. Então, vou colocar aqui, ó, a escada. E essa escada forma com a parede aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Então aqui está a escada. Então basicamente é isso. Como se trata de 30 graus na formação de um triângulo retângulo, eu posso usar a regra prática de obtenção das medidas dos lados. Então vou acrescentar aqui na lâmina a regra prática e também já a figura dessa escada apoiada na parede. Então vou colocar aqui, ó, tá aí então a figura. Eu tenho aqui a parede, né? A escada, o ângulo aqui, ó, de 30 graus, e diz que essa escada tem 10 metros. Então tá aqui, ó, o comprimento da escada 10 metros, e a pergunta é a que distância dessa parede está o pé da escada. Então tá aqui o X, ó, a distância do pé da escada até a parede. Então observa que eu fiquei com um triângulo retângulo com esse aspecto aqui, ó. Aqui em cima 30 graus, aqui hipotenusa igual a 10 metros, e a pergunta é essa medida X. Está aqui o ângulo reto. E aí eu lembro que se lá em cima é 30 graus, aqui eu tenho 60 graus. Se um ângulo é 30, outro é 60, se um é 60, outro é 30. Bom, aí eu quero saber o X. O que que o X ele é? Olha só, ele é oposto ao ângulo de 30. O ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Está aqui, ó, o cateto oposto a 30 graus é igual a metade da hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? A hipotenusa é 10. Então o X é a metade da hipotenusa, porque está oposto ao ângulo de 30 graus. A hipotenusa é 10, metade de 10 é 5, e aí o X é igual a 5 metros. Então foi bem simples de fazer, porque eu utilizei aí a regra prática, já que o ângulo é de 30 graus. Próximo. Uma pessoa de 1,70 m de altura está a uma distância de 6 metros de uma árvore e observa o topo sob um ângulo de 60 graus. Desconsiderando a altura da pessoa, qual a altura da árvore? Então o desenho seria alguma coisa nesse sentido. Linha do chão. Aqui eu tenho a árvore e a pessoa observando. Como a altura da pessoa deve ser desconsiderada, então eu tenho uma coisa assim, ó. A pessoa vai olhar como se fosse olhando a partir do chão. E aqui então está o ângulo de 60 graus. E aí diz que a pessoa está a distância de 6 metros da árvore. Então a pessoa está aqui, ó. Vou botar aqui, ó, a pessoa está aqui. E a pessoa então está a 6 metros. Então aqui está os 6 metros. E a pergunta é: qual a altura da árvore? A altura da árvore é isso. Está aqui o X. Ok? Então seria essa a figura. Então, como se trata de um triângulo retângulo com um dos ângulos agudos 60 graus, eu posso usar a regra prática. Então na próxima lâmina eu vou colocar a regra prática e já vou colocar também esse desenho aqui, ó, de um formato melhorado, tá? Então vou colocar a regra prática e a figura melhor. Ó, tá aí o que eu havia feito. Tá aqui o olhar do observador a partir do chão, porque eu desconsiderei a altura dele, os 60 graus, a distância do observador até a árvore 6 metros, e aqui a busca pela altura da árvore, que é X, o mesmo desenho que eu havia feito antes. Ok, e aí se aqui é 60 graus, uma coisa que eu posso afirmar é que lá em cima, ó, esse ângulo, ele vai ser 30 graus. E esse 6 aqui, se observar, ele é oposto ao ângulo de 30. Então ele é o cateto menor. Então já posso colocar, oposto a 30 graus é o cateto menor. E oposto ao 60 é o cateto maior. Então esse 6 aqui é o cateto menor. Como aqui, ó, eu não tenho o valor da hipotenusa e nem está pedindo a hipotenusa,
Então, essa primeira regra aqui, ó, ela não vai me servir, vamos dizer assim, né? Porque está falando em hipotenusa. Então, essa regra não me ajuda. A regra que me ajuda é essa de baixo. O cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Vou até escrever para ti aqui, ó. Cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz quadrada de 3. E aí lembro para ti que o cateto maior ele está oposto a 60 graus e o cateto menor está oposto a 30 graus. E aí fica fácil. Cateto maior quem é? Cateto maior é oposto ao 60. Cateto maior está lá, ó, é o próprio x. Igual cateto menor é o cateto oposto a 30. Quem é oposto a 30? 6 metros. 6 vezes raiz de 3. Então já está feito. Ó. X é igual a 6 raiz de 3. Caso numa situação tu tenha que definir o valor em metros, ou um valor mais exato, né? O que eu estabeleço? Que raiz quadrada de 3 vale 1,73. Então eu posso fazer 1,73 vezes 6. 6 vezes 3, 18, vai o 1. 6 vezes 7, 42. E 1, 43, me vai o 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. E eu tenho 10,38. Então, x é igual a 10,38 metros. Então, essa árvore tem mais ou menos aí 10 metros de altura. Aqui, 6,173. Ok? E aí nós vamos para o próximo. Uma escada apoiada em um muro forma com ele um ângulo de 30 graus. Obtenha o comprimento da escada, sabendo-se que a altura do muro é igual a 3 metros. Bom, então, o esboço do desenho. Ó. Linha do chão. Aqui o muro. E aqui a escada apoiada no muro. Escada apoiada no muro. Diz que essa escada forma com ele, ou seja, forma com o muro 30 graus. Então aqui, ó, eu tenho 30 graus. Aí pergunta, obtenha o comprimento da escada. Então o comprimento da escada, não sei, é x. Sabendo que a altura do muro é 3 metros. Então isso aqui é igual a 3 metros. Então essa é a minha história, né? Esse é meu esboço. Como se trata de um triângulo retângulo com um ângulo interno de 30 e, portanto, o outro vai ser 60 graus, como se trata desse triângulo específico, eu posso usar a regra prática. Então, essa regra sempre serve para triângulos com ângulos internos de 30 e 60 graus. Então, eu vou colocar aí a regra prática e vou colocar também um desenho, né, melhor colocado para esse problema. Tá aqui o esboço, eu vou fazer o desenho agora melhor. Então, tá aqui, ó. Eu tenho o x para o tamanho da escada que eu não sei, né? Eu quero saber o comprimento da escada, ok. Eu sei que o ângulo entre a escada e o muro está aqui, ó, 30 graus. E eu sei que a altura do muro é 3 metros. Né? Então aqui, ó, pensa comigo que a escada está tocando no muro numa altura de 3 metros. Ok, eu posso até colocar o desenho numa outra perspectiva, para que ele tenha um entendimento até melhor. Aqui está o x. Aqui está o 3 metros e o ângulo aqui em cima é de 30 graus. Logo, esse ângulo aqui embaixo, ele é de 60 graus. Ok. E aí, eu vou para a regra prática. Eu quero descobrir o x e o x é a hipotenusa. Então, eu vou ficar nessa regra por enquanto. O que eu sei? Eu sei que a hipotenusa é o dobro do cateto oposto a 30. Né? O cateto oposto a 30 é metade da hipotenusa, então a hipotenusa é o dobro do oposto a 30, ou seja, é o dobro dessa medida aqui, ó, que eu não tenho. Então, para calcular o x, eu preciso antes calcular o cateto oposto a 30. Então, eu vou pensar assim, ó, o cateto maior, lembrando que o cateto maior ele é oposto a 60 graus, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz quadrada de 3. Ó, é essa a regrinha de baixo que eu estou começando. Ok? Estou usando a regra de baixo. E esse cateto menor, ele é oposto a 30 graus. Então, eu vou substituir.
cateto maior oposto a 60, lembra que o 60 está aqui embaixo, o cateto maior é 3, igual, cateto menor é oposto a 30, que eu não sei, então eu vou chamar de y, né? Não vou chamar de x, porque o x já é o comprimento da escada, então aqui vai ser o meu y, vezes raiz quadrada de 3. Então, para eu calcular o y, eu vou passar esse raiz de 3 dividindo. 3 divide por raiz de 3 é igual a y. Y é igual a 3 divide por raiz de 3. Vou racionalizar aqui, né? Como a gente viu no outro bloco. Multiplica aqui por raiz de 3 em cima e embaixo. E aí o y fica em cima encosta, 3 vezes raiz de 3 é o mesmo que 3 raiz quadrada de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Cancela aqui 3 com 3. E o y ficou igual a raiz quadrada de 3. Está aí o valor do y, raiz de 3 metros. Mas não é isso que está sendo pedido. Eu calculei essa medida aqui, ó, afastamento da escada e do pé da escada até o muro. Então eu calculei isso, não está perguntando isso. Está perguntando o comprimento da escada, está perguntando o x. Mas eu sei que o x, que é a hipotenusa, é o dobro do cateto oposto a 30. Então até vou escrever a regra de novo aqui, ó. O cateto oposto a 30, que é o cateto menor, aqui, ó, o cateto oposto a 30 é igual metade da hipotenusa. É a hipotenusa dividido por 2. O cateto oposto a 30 eu calculei agora, ó, é o y. Olha aqui como o y está oposto a 30. Eu calculei que é raiz de 3. Então, raiz quadrada de 3 é igual a hipotenusa, que eu não sei é x. Está aqui, ó, hipotenusa x, divide por 2. Para eu isolar o x, é só passar esse 2 multiplicando. E eu tenho 2 raiz de 3 é igual a x, ou seja, x é igual a 2 vezes raiz quadrada de 3 metros. Caso eu queira o valor decimal, considera a raiz de 3 igual a 1,73. Então, 2 vezes raiz de 3 é 2 vezes 1,73. X igual 1,73 por 2. Vou fazer para ti aqui, ó, 1,73 por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, me vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Como são duas casas aqui, 3,46 metros. Então essa escada tem mais ou menos, né, 3,5 metros, né, 3 metros e 46 centímetros. Ok? Indo para o próximo. Um observador vê uma torre vertical de 90 metros de altura sob um ângulo de 60 graus. Qual a distância aproximada que o separa da torre? Bom, como não está dando a altura do observador, né, supõe-se que deva-se desconsiderá-la. Né? Não fala da altura do observador, porque quando eu observo alguma coisa, olha só, se eu tenho aqui a linha do chão, ó, e observo o ponto mais alto de alguma coisa, e eu estou aqui olhando, olha só, aqui sou eu olho a partir da linha dos olhos. E aí significa que o triângulo ele é formado na realidade, ó, aqui, ó. Então eu vou obter essa medida e aí depois eu ainda tenho que somar mais a minha altura para fechar. Então isso é o procedimento mais correto. Como ele não dá a altura do observador, eu vou desconsiderar. Então é como se eu estivesse olhando o ponto mais alto, a partir daqui da linha do solo, ó. E aí o triângulo fica formado com a própria linha do solo, ok? Então esse é o encaminhamento que eu vou estabelecer. Eu estou observando que um ângulo aí desse triângulo retângulo é 60 graus, então o outro é 30 e eu posso usar a regra prática. E além disso, eu vou colocar na lâmina, junto com a regra prática, vou colocar também um desenho mais elaborado aí dessa torre com o observador, né, com a linha de visão do observador. Então está aqui, ó. A torre, que ele diz que tem 90 metros, está aqui, 90 metros de altura. O ângulo de observação está aqui, 60 graus. E pergunta a distância aproximada que o separa da torre. Então a distância, ó, é desde o ponto de observação, vou chamar isso aqui
ponto O de observação até a base da torre. Então, é isso que ele está pedindo, a distância do observador até a torre. Lembra que se aqui é 60 graus, o que eu sei? Que lá em cima é 30. Nota que o ângulo aqui, os ângulos estão trocados em termos de escala na figura, mas isso aqui é só uma representação, né? É um esquema. Então eu vou colocar aqui, ó, 30 graus. Claro que o certo desse desenho seria colocar a torre aqui e fazer a linha mais de pé, porque o 60 graus ele é um ângulo mais aberto que o de 30, que é mais fechado. E o meu esquema aqui está colocando que o 30 está mais aberto que o 60. Mas isso aqui lembra que é só um esquema, tá? Bom, sendo assim, já está o desenho representado. Aí agora eu preciso calcular o x. O que o x é? Olha só, o x é o oposto ao ângulo de 30 graus. Então esse x ele é o cateto menor. Oposto a 30 é o cateto menor. E esse 90 está oposto a 60. Esse 90 também é um cateto. Só que ele é o cateto maior, porque ele se opõe ao ângulo maior. E aí observa que o cateto maior, ó, é só esse segmento e o cateto menor é tudo isso, né? Então nota que está trocado, justamente porque os ângulos estão trocados de lugar. Ok? Bom, mas aí eu vou seguir com a segunda regrinha aqui, ó. Vou escrever que o cateto maior é igual ao cateto menor multiplicado pela raiz quadrada de 3. O cateto maior ele se opõe a 60 graus, o cateto menor se opõe a 30 graus. Estou aplicando isso. Cateto maior se opõe a 60 graus é o 90. Igual cateto menor se opõe a 30 graus é o que eu quero descobrir, é o x vezes raiz quadrada de 3. Para isolar o x, essa raiz de 3 aqui vem dividindo. 90 divide pela raiz quadrada de 3. Isso é igual a x. Vou reescrever aqui, ó. X é 90 divide por raiz de 3, né? Para botar o x na frente fica mais interessante. Como tem raiz embaixo, vou racionalizar. Lembra? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, que é o próprio denominador. Fazendo esse produto em cima, encosta. 90 no raiz de 3 dá 90 raiz quadrada de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9, que é o 3. É só cortar a raiz aqui. Então aqui vai dar 3. E aí x é igual, posso simplificar aqui, ó, 90 divide por 3, né? Divido direto, dá 30. E eu fico então que x é igual a 30 raiz quadrada de 3 metros. Como ele pede a distância aproximada, supõe-se que eu queira aí um valor decimal. Então é 30 vezes raiz de 3. Lembra que raiz quadrada de 3 é aproximada para 1,73. Então eu tenho que fazer 1,73. Vou fazer sem vírgula aqui, ó, vezes 30. Né? 30 vezes raiz de 3. O zero não vou fazer. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21, me vai o 2. 3 vezes 1, 13, 2, 5. 519. Aí eu acrescento o zero que eu pulei. E aí lembro para ti que são duas casas, né? É 1,73. Então aqui também duas casas. 51,90 metros. 51,90 é a mesma coisa que 51,9 metros. Como ele quer aproximado, né? Eu posso aproximar aqui, ó, para 52 metros. Então, essa torre aí tem, aliás, a distância entre o observador e a torre é de mais ou menos 52 metros. Ok? Vamos para o próximo. Um avião levanta voo, formando com o solo um ângulo de 30 graus. Após percorrer 1000 metros, qual a altura terá atingido? Então, ele quer saber a altura do avião depois que ele anda, né? Depois que ele percorre 1000 metros. Bom, a situação aqui é mais ou menos nesse raciocínio aqui geométrico. Eu tenho aqui a linha do solo. Aí o avião vem
e estabelece uma decolagem nesse ponto, subindo aqui, ó, com um ângulo de 30 graus, que é o percurso do avião. Então vou colocar aqui, ó, o avião ele está nessa rota, vamos dizer assim, né? E aí eu quero saber a altura que esse avião estabelece, qual é a altura dele aqui, vou botar x, qual é a altura dele quando ele tiver percorrido aqui, ó, 1000 metros na sua trajetória. E o ângulo de subida, né, o avião levanta voo, formando com o solo 30 graus. Então tá aqui, ó, formando com o solo 30 graus. Então esse é o desenho. Como eu percebo que se trata de um triângulo retângulo, onde um dos ângulos é 30 graus, eu posso utilizar a regra prática. Então na próxima lâmina eu vou colocar a regra prática juntamente com um desenho mais elaborado aí para esse problema. Então aqui, ó, eu tenho a regra prática aqui embaixo e tenho aqui o desenho que eu havia já estabelecido antes, né? Um pouco melhorado. Bom, eu quero saber o x. Observa que esse x aqui, ó, ele é oposto ao ângulo de 30. Então o x que eu quero descobrir, ele é oposto, x, ele está oposto a 30 graus, ele é o cateto menor. E o cateto oposto ao ângulo de 30, olha o que tem aqui, ó, cateto oposto ao ângulo de 30 é igual a metade da hipotenusa. Muito simples, eu tenho aqui 1000 metros e esse 1000 metros aqui é a hipotenusa. O 1000 é a hipotenusa. Então, o x, que é o oposto a 30 graus, é metade da hipotenusa. Então, o x é metade de 1000, ou seja, 1000 divide por 2. E a altura que o avião vai estabelecer aí, depois do percurso de 1000 metros, é igual a metade, 500 metros de altura. Bem simples aí, utilizando a regra prática. Ok? Uma pessoa está distante 90 metros da base de um prédio e vê o ponto mais alto do prédio sob um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Qual é a altura do prédio? Ó, de novo aqui eu vou fazer um esboço do desenho. Eu tenho a linha do solo. Eu tenho aqui o prédio. Aqui então simbolizando a linha do prédio. E o observador vê o ponto mais alto do prédio com um ângulo de 30. Então eu vou colocar o observador mais ou menos aqui, ó, e aí ele está olhando para o lugar mais alto do prédio com um ângulo aqui de 30 graus. Então está aqui o ângulo de visão dele. Nota que nesse problema ele não me dá a altura do observador, então eu considero como se ele estivesse olhando do próprio chão. Eu até posso fazer o cálculo com o observador, levando em conta a altura dele no desenho, mas no final, na hora de finalizar o exercício, eu desconsidero, já que ele não fala nada aqui, né, sobre a altura do observador. Bom, então a pergunta é, qual é a altura do prédio? A altura do prédio é aqui, ó, é x, eu quero descobrir esse segmento. E ele diz que a pessoa está distante 90 metros da base do prédio, então esse 90 metros é aqui, ó, é entre a pessoa, que está nesse ponto, e a base do prédio. Aqui está o 90 metros. Então o desenho é assim, né? Esse é o esquema do desenho. E aí tu vê que o x ele é oposto a 30 graus. Ele é o cateto menor. E esse 90 ele é o cateto maior. Então nós vamos colocar na próxima lâmina aí o desenho mais elaborado e também já a regra prática que nós vamos utilizar. Olha só, aquilo que eu falei, ó, aqui na figura o observador está sendo indicado, mas como não fala no exercício sobre a sua altura, eu vou desconsiderar. Eu vou calcular essa medida aqui, que deveria depois ser somada à altura do observador para dar todo o prédio, mas eu vou calcular esse valor e esse valor eu já vou considerar como sendo o prédio inteiro. Eu vou desconsiderar a altura do observador. Ok? Bom, então eu quero descobrir a altura do prédio. Isso aqui é x, é isso que eu quero descobrir. Esse x, se tu pensar, ele é o cateto oposto a 30, portanto ele é o cateto menor. E esse 90 aqui é oposto ao 60, porque se aqui é 30 graus, lá em cima
é o ângulo de 60. Sempre um é 30 e outro 60, um é 60, outro é 30. Então esse 90 que está oposto aos 60 graus, ele é o cateto maior. Então esse 90, ele é o cateto oposto a 60 graus, portanto ele é o maior. Enquanto que esse aqui é o menor. E aí a regra diz que o cateto maior, a regra aqui embaixo, ó, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz quadrada de 3. Substituindo, cateto maior está aqui, ó, é o 90, igual cateto menor, ele me deu aqui, ó, x, quer dizer, ele quer descobrir, é x, vezes raiz quadrada de 3. Aí eu vou jogar essa raiz de 3 dividindo, isso é igual a x. Dá para dizer então que x é igual a 90 sobre raiz quadrada de 3. Isso para racionalizar o denominador, né, me livrar dessa raiz aqui, multiplico raiz de 3 em cima e embaixo, que é o próprio denominador. Em cima 90 vezes raiz de 3, só encostar, é 90 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui, ó, dá raiz de 9, que é 3. Aí eu posso realizar a divisão aqui, ó, 90 por 3, que dá 30. E o x é igual a 30 raiz quadrada de 3 metros. Então isso é a altura do prédio. Se eu quero a altura do prédio num valor decimal, eu resolvo. Raiz de 3 se aproxima para 1,73, é o valor aproximado da raiz de 3. E aí então eu faço 1,73 vezes 30. Esse zero por enquanto eu não faço. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21. Me vai 2. 3 vezes 1, 13. 2, 5. Aí esse zero que eu desconsiderei eu acrescento. E aí, lembrando que se trata de 1,73, duas casas aqui para o 90. Eu tenho 51,9 ou 51,90 metros. 51,9 metros. Ou ainda, né? 52 metros tem esse prédio aí de altura. Ok? Nota que teria ainda, né, mais a altura do observador aqui, ó. Se eu fosse levar em conta o observador, eu teria esse valor 51,90 metros, praticamente 52 metros, mais a altura do observador. Mas não é o caso desse exercício, já que ele não me dá essa altura. Passando para o próximo. Uma escada apoiada em uma parede em um ponto distante 4 metros do solo forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento da escada? Então, o esboço do desenho antes, ó. Linha do chão, linha da parede, e aqui a escada. Diz que a escada faz um ângulo de 60 com a parede. Ó, a escada está bem deitada, né? Porque o ângulo lá em cima é 60. Então está aí a figura. Seria então a escada está na parede, num ponto distante 4 metros do solo. Então aqui é 4 metros. Forma com essa parede 60 graus. Então aqui em cima, ângulo de 60 graus. E ele quer saber o comprimento da escada. Está aqui o x, o comprimento da escada. E aí, logicamente, que se lá em cima é 60 graus, eu sei que esse ângulo aqui embaixo é 30 graus. Está aí a figura. Então, nota que se trata de um triângulo retângulo com um ângulo de 30 e 60 graus. E aí eu posso usar regra prática. Então, na próxima lâmina, o que vai aparecer aí? Vai aparecer a regra prática e o desenho, né, com aspecto melhorado. Então, é o mesmo desenho que eu fiz aí, mesmo na hora de tu fazer o teu exercício, tu vai fazer isso também. Vai criar o teu desenho, né, com esse formato mais simples aqui, ó. É desse jeito. Quando eu coloco na lâmina, claro, eu coloco o desenho mais atrativo, né, com figuras, com desenhos, para que fique com um aspecto estético mais interessante. Mas o esquema resolutivo, na realidade,
é esse, ok? Bom, então indo para a próxima lâmina. Ó, aí está a escada apoiada na parede. Nota que lá em cima, entre a parede e a escada, realmente eu tenho 60 graus, tranquilo. Diz que está distante está distante 4 metros do solo. Está aqui, ó, 4 metros de distância do solo, o ponto de toque da escada na parede. E pergunta o comprimento da escada, está aqui o X. Esse desenho ele pode ficar, ó, então assim, ó, como na outra lâmina. Só para ter uma perspectiva lateral que vai complementar a figura. Aqui 4 metros, aqui o X que eu estou querendo, lá em cima 60 graus, e aí lembra, né? Se lá em cima é 60 graus, aqui embaixo é 30. Ok, e aí vou usar a regra prática. O que esse X é? Esse X ele é a hipotenusa do triângulo. Ok. E o que eu sei desse 4? Esse 4 ele é o cateto oposto a 30. Então esse 4 é o cateto oposto a 30 graus, que é o cateto menor. Quem é oposto a 30 graus é menor, quem é oposto a 60 é maior. Então, o que eu sei da regra prática? Direto aqui na primeira. O cateto oposto a 30 graus é a metade da hipotenusa. Então, vou escrever isso. O cateto oposto, vou colocar aqui, ó. Cateto oposto a 30 graus é metade da hipotenusa, ou seja, é a hipotenusa dividido por 2. Então, o cateto oposto a 30, ele me dá que é 4. Isso é igual a hipotenusa, que eu não sei, é o x dividido por 2. Para eu isolar esse x, é só jogar esse 2 aqui na falsa passagem multiplicando. Eu tenho que 4 vezes 2 é igual a x, 4 vezes 2, 8. X é igual a 8 metros. Então, essa escada tem 8 metros de comprimento. Ok? Indo para o próximo. Uma torre de 12 metros de altura é vista sob um ângulo de 30 graus, por uma pessoa que se encontra a uma distância x da sua base. Desconsiderando a altura da pessoa, determine a distância x. Aqui nesse exercício ele está pedindo para eu desconsiderar a altura. Ok. O desenho esquemático seria como? Um rabisco, né? Um esboço do desenho. Linha do chão. Que tem a torre aqui. Vou colocar a torre aqui. Aqui está a torre. E aí o observador olhando para essa torre sob um ângulo de 30 graus. Então está aqui, ó. Vou colocar mais longe aqui, ó. Então está aqui o ângulo de observação, 30 graus. Ok. Essa torre tem 12 metros de altura, então aqui é 12 metros. E diz que a pessoa se encontra a uma distância x da sua base. Então a pessoa está observando aqui, ó. Então essa aqui é a distância entre a pessoa e a base da torre. Então essa distância é x. Então pergunta para calcular esse x. Então, basicamente, é esse o esquema. Como eu tenho aí um triângulo retângulo com um ângulo de 30, e aí eu já denoto que lá em cima, ó, equivale a 60 graus, nesse triângulo existe a regra prática. Então, eu vou colocar na tela agora a regra prática, para que tu acompanhe, e também vou colocar essa figura com aspecto melhorado. Então, tá aí, ó. Aqui está a torre, que tem 12 metros, ok. Tá aqui. Pergunta para calcular a distância x entre a pessoa aqui, ó, e a base da torre. Então, esse aqui é o meu objetivo. E o ângulo de 30 graus. Lembrando que isso aqui é 30. Lá em cima, eu tenho o ângulo de 60 graus. Ok. Então, vou pensar. O que esse x é? Esse x está oposto a 60 graus. Então, ele é o cateto maior. E o que esse 12 é que eu conheço? Esse 12 metros, ele é oposto a 30. Ele é o cateto oposto a 30, então ele é o cateto menor.
cateto menor. Ó. O cateto maior ele é oposto a 60 sempre, e o menor oposto a 30 sempre também. Então nota que eu vou relacionar cateto com cateto. Então essa primeira regra aqui não é útil para mim. Eu vou usar a segunda regra aqui, ó, que o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Vou escrever isso. O cateto maior é igual ao cateto menor multiplicando pela raiz quadrada de 3. Quem é o cateto maior? Aí eu consigo observar aqui, ó, o cateto maior é o x, é o que eu quero descobrir. Quem é o cateto menor? O cateto menor ele me deu aqui, ó, é o 12. Então x é igual a 12 e aí vezes raiz de 3. E aí está feito, x é 12 raiz de 3. Isso em metros. Caso eu queira uma resposta decimal para essa distância em metros, eu posso aproximar usando raiz de 3 igual a 1,73. Ah, professor, mas como é que eu vou saber que tem que fazer isso? Bom, vai olhar para as alternativas e vai observar. Se na alternativa tiver 12 raiz de 3, olha só, se tiver assim, ó, 12 raiz de 3, vai marcar, é a resposta. Mas se a resposta tiver com vírgula, estiver numa linguagem decimal, é porque ele quer que tu multiplique. Ele quer que tu faça 12 vezes raiz de 3. Então, tu vai multiplicar raiz de 3, que é 1,73, vai multiplicar por 12. Nota que eu não botei a vírgula aqui, ó. Vou deixar sem vírgula por enquanto. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14, vai o 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Aí eu tenho 6, 4 e 3, 7. 13, 7, 10. Me vai 1, 2. Como é 1,73, deixa eu colocar a vírgula aqui de outra cor. Como é 1,73, duas casas, aqui embaixo também duas casas, 20,76. Então o x é igual a 20,76 metros. Aproximadamente, né, 20 metros, 21 metros aí a distância do observador até o pé da torre. Ok?